Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje quero te contar algo íntimo, algo que só se revela quando a alma encontra coragem para se despir diante de Deus. É uma história que nasceu em silêncio e foi cultivada no terreno das palavras. Era uma manhã comum em São Paulo, daquelas em que o céu parece coberto por um lençol cinza e o coração acompanha o mesmo tom. Eu me sentia cansado, mesmo sem ter feito esforço algum. Cansado por dentro. Sabe aquele vazio que ninguém vê, mas que nos impede até de sorrir de verdade? Naquele dia, me olhei no espelho e vi alguém que não sabia mais o que dizer a si mesmo. Alguém que tinha esquecido o poder que existe na palavra. Eu sabia falar com os outros, sabia acolher, sabia consolar, mas não sabia mais me abençoar. Foi então que me lembrei de algo que ouvi numa homilia, anos atrás. As palavras são sementes que germinam no silêncio do coração. Aquilo que você diz sobre si mesmo pode construir pontes ou levantar muros. Essa frase ecoou dentro de mim como uma oração esquecida. Fui até minha pequena escrivaninha, peguei um caderno antigo e, com a caneta tremendo na mão, escrevi minha primeira declaração. Hoje eu escolho me abençoar, escolho falar de mim com amor, escolho ser semente de paz no terreno que é a minha alma. E você não imagina o que aconteceu. Não, o céu não se abriu de repente. Nenhum milagre extraordinário aconteceu aos olhos humanos. Mas dentro de mim, algo começou a se reorganizar. Era como se Deus, com sua ternura, estivesse varrendo a poeira do meu interior para que eu pudesse recomeçar. Naquele mesmo dia, passei a declarar palavras sobre minha vida. Palavras simples, mas carregadas de fé. Eu sou filho amado. Meu amanhã está nas mãos de Deus. Não sou o que perdi, sou o que Ele ainda vai restaurar em mim. A cada frase, eu sentia como se estivesse regando um jardim seco e pela primeira vez em muito tempo, senti cheiro de esperança no ar. Talvez você que me ouve agora também esteja precisando disso, de uma palavra, uma semente, uma chance de florescer por dentro. Desde aquele dia em que comecei a me abençoar, algo mudou na forma como eu me via. Eu comecei a perceber que a fé não mora apenas nas grandes orações feitas na igreja, nem nas palavras difíceis que às vezes repetimos sem entender. A fé verdadeira, aquela que cura, começa quando a gente ousa falar bem de si, mesmo quando tudo parece confuso. Começa no íntimo, no escondido, no secreto entre a alma e Deus. Lembro-me de um momento em especial. Era final de tarde. O barulho da cidade lá fora contrastava com o silêncio da minha casa. Eu me sentei novamente diante do caderno. Só havia uma vela acesa e, naquela penumbra suave, senti uma presença. Não sei explicar bem. Era como se Deus estivesse ali, ao meu lado, esperando que eu falasse. Não com fórmulas prontas, mas com a verdade que doía em mim. E eu disse: Senhor, eu não sei se sou forte o suficiente, mas eu quero continuar. Eu me abençoo com coragem. Eu me abençoo com paciência. Eu declaro que mesmo ferido, ainda posso amar. Que mesmo quebrado, ainda sou inteiro aos teus olhos. Naquele instante entendi que declarar bênçãos não é negar a dor, mas escolher enxergar com os olhos da esperança. E esperança é isso, confiar que Deus ainda está escrevendo, mesmo quando a página parece em branco. Sabe, muitas vezes esperamos que alguém nos diga que vamos conseguir, que tudo vai dar certo. Mas hoje eu entendo, a voz mais importante que precisamos ouvir é a nossa. Guiada pelo Espírito, alimentada pela palavra, sustentada pela fé. Foi nesse processo de declarar sobre mim aquilo que Deus diz nas Escrituras que minha alma foi sendo restaurada. Versículos que antes eu lia de forma automática, agora ganhavam carne e sangue dentro do meu peito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Ainda que eu ande pelo vale escuro, não temerei. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas frases deixaram de ser apenas versículos e passaram a ser alimento. Pão para um coração faminto de sentido. Se você ainda não fez isso hoje, eu te convido. Abençoe a sua vida com as palavras de Deus. Fale ao seu coração com a ternura que você ofereceria a alguém que ama profundamente. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, se ao ouvir isso algo em você suspirou, mesmo que silenciosamente, inscreva-se aqui no canal. Não por mim, mas por você, para que essas palavras continuem te encontrando nos dias em que o mundo grita e você só precisa de um sussurro de paz. Houve uma noite em especial que jamais esquecerei. Era uma terça-feira comum. A chuva fina batia na janela e por dentro meu peito era um vendaval. As palavras que eu havia aprendido a declarar já faziam parte da minha rotina, mas naquele dia elas me faltaram. A dor era grande demais. Não pela perda de algo visível, mas pelo desgaste de muitas pequenas renúncias, acúmulos, silêncios engolidos. Sabe aquele cansaço da alma que ninguém percebe? Aquele que não se mede com termômetro, mas com lágrimas que não escorrem? Foi esse. Deitei no chão frio do quarto e, sem palavras, só fechei os olhos. E foi nesse exato instante que entendi que às vezes orar é apenas respirar diante de Deus. Não disse nada com a boca, mas dentro de mim recuou uma súplica tão profunda que parecia ter vindo das entranhas do meu ser. Senhor, me encontra aqui. Não estou perdido, estou cansado. E ele me encontrou, não com barulhos, nem com respostas prontas, mas com presença. Uma presença doce, firme, silenciosa, como um pai que se senta ao lado do filho e segura sua mão sem dizer nada, porque sabe que o amor às vezes se pronuncia no silêncio. Ali no chão, fiz uma oração espontânea. Sem saber, comecei a declarar bênçãos em meio à minha dor. Mesmo ferido, eu sou amado. Mesmo no escuro, há luz em mim. Mesmo sem entender, eu confio. E cada palavra era como um tijolo reconstruindo o meu interior. Na manhã seguinte, abri a janela e vi o céu claro. Não porque o clima havia mudado, mas porque meu olhar havia sido restaurado. E então compreendi algo que carrego até hoje. As bênçãos que você declara sobre si mesmo não mudam apenas o que você vive, mudam o jeito como você enxerga o que está vivendo. A verdadeira transformação começou quando parei de esperar que a vida me abençoasse e comecei a me tornar bênção em meio à vida que eu tinha. Se você chegou até aqui, talvez esteja vivendo sua noite de terça-feira. Talvez o chão tenha sido sua companhia, mas eu te digo com o coração aberto, Deus também ouve o silêncio. E mesmo que suas palavras estejam travadas, Ele entende o que o seu coração quer dizer. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Não porque deixei de ter problemas, não porque tudo se resolveu da noite para o dia, mas porque aprendi que, quando eu abençoo minha própria vida com as palavras de Deus, eu também abro espaço para abençoar o mundo à minha volta. Comecei com gestos simples. Passei a desejar bom dia com mais verdade. Passei a orar pelos meus amigos, mesmo quando eles não pediam. Passei a olhar para as pessoas na rua e, em silêncio, dizer: que o Senhor te proteja, mesmo que você não saiba que Ele está aí. Descobri que a língua que antes me feriu com tantas críticas internas, agora podia ser um canal de cura para quem cruzasse meu caminho. Lembro-me de um dia no metrô em São Paulo. Uma senhora chorava discretamente. Ninguém notava. As pessoas evitavam olhar. Mas eu vi. E me aproximei. Não disse muito. Apenas toquei seu ombro e disse com doçura: eu não sei o que a senhora está lhe vendo, mas eu declaro paz sobre a sua vida. Que a sua dor encontre alívio, que Deus esteja perto mesmo no que parece ausência. Ela não disse nada, apenas chorou mais forte. Me abraçou como se conhecesse minha alma. Naquele momento, percebi que uma vida abençoada
inevitavelmente abençoa outras. Desde então, passei a abençoar meus familiares mesmo à distância. Passei a declarar proteção sobre minha casa, sabedoria nos meus caminhos, leveza no que eu não posso controlar. Passei a escolher palavras como quem escolhe flores para um jardim que desejo ver florescer. E é por isso que estou aqui hoje, para dizer a você com todo o carinho do meu coração: você pode começar agora. Você pode reescrever sua história com palavras que curam, que constroem, que libertam. Não importa o que disseram sobre você. Não importa quantas vezes se calou por medo, vergonha ou dor. Hoje é um novo dia. E o verbo que Deus quer conjugar em você é recomeçar. Comece orando. Declare sobre si mesmo aquilo que Deus já disse. Seja um jardineiro da sua própria alma. E quando menos esperar, você será reflexo da luz que um dia buscou em lágrimas. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal. Não para seguir mais um conteúdo, mas para caminhar junto conosco em fé, cura e esperança. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, alguém que talvez esteja precisando apenas de uma palavra para voltar a florescer. Nos comentários, conte sua história. Você já declarou bênçãos sobre a sua vida? Qual versículo ou oração te sustentou no dia difícil? Sua experiência pode ser a resposta da oração de outra pessoa. Que Deus te abençoe e que você descubra todos os dias o poder sagrado de uma palavra bendita.